Pessoal, bom, hoje eu vou falar para vocês de uma ideia, tá? Para quem tem computador, né, e gostaria de evitar do computador ficar cheio de poeira. Você sabe que todo computador, né, com o tempo, ele acumula poeira dentro do gabinete. Isso não tem jeito, né, e faz parte até da manutenção. Você de tempos em tempos desmontar o computador, então ou dar uma jateada de ar, ou passar um pincel, ou fazer alguma coisa para tirar a quantidade de poeira que se acumula dentro da máquina. Quem trabalha com informática sabe que a poeira é extremamente prejudicial ao computador. Por quê? Ele cria uma barreira para que o ar, né, ele consiga passar pelos dissipadores de calor. Às vezes essa poeira, se dependendo de onde esteja o computador, pode estar com algum conteúdo metálico, então, por exemplo, dentro de uma oficina, isso acaba às vezes até causando algum curto em algum componente da placa. Então, quem tem computador sabe da importância que tem em limpar o computador de tempos em tempos, né? Retirar a poeira de dentro do gabinete. Pois bem, esse já não é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa num computador, né? Normalmente eu costumo fazer o que eu vou demonstrar aqui no vídeo, essa maneira de impedir que a poeira entre no computador, ou pelo menos dificultar bastante, né? E consequentemente você evitar de fazer uma manutenção tão frequente assim na máquina, né? Não que seja ruim, mas toda máquina que fica desmontando a todo momento, uma hora você começa a ter problema. Isso, aliás, não só computador, mas qualquer outro componente eletrônico ou mesmo mecânico, né? Você desmontar frequentemente um determinado aparelho nunca é bom. Sempre tem um parafuso que começa a espanar, por mais que você aperte com delicadeza o parafuso. Ou às vezes você tem um componente, um conector que de tanto tirar e colocar, você acaba machucando as trilhas e aí você gera um mau contato. Então, ou seja, a manutenção é boa, mas uma frequência muito alta da manutenção também não é legal, né? Você submete a certo risco. Sempre há um risco quando você desmonta um aparelho, sempre existe, né? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma maneira de você evitar que entre tanta poeira assim na máquina. Vocês de cara já devem estar notando que tem uma grade aqui na frente, né? Essa grade, na verdade, ela é uma espécie de um filtro que se coloca para cooler acho que é de 50 milímetros ou 120 milímetros, para cooler de 120 milímetros, né? Essa grade tem no mercado, fácil para comprar. Uma vez eu lembro que eu fiz uma com um pote, né? E eu coloquei uma meia calça feminina, né? Que eu peguei da minha esposa, quase deu divórcio. Mas eu peguei e coloquei em volta do plástico, né? Fiz uns furos no plástico, obviamente, e ela funcionou como um filtro, ficou muitos anos assim o computador comigo, né? Essa daqui não, como eu já vi que existia essa grade para comprar, então eu comprei. Então uma das coisas, eu já vou revelar aqui para vocês, é justamente comprar esse tipo de grade para cooler de 50 milímetros e colocar logo na entrada, tá? Primeiro deixa eu tirar a grade para mostrar para vocês com mais detalhe. Ó, tá um pouco empoeirado. Essa grade aqui, eu tiro ela com uma frequência um pouco maior, então mais ou menos uma vez por semana eu tiro para limpar. Ela tem uma espuma, ó, tá bastante empoeirada, então ela tem uma espuma. Essa parte branca que vocês estão vendo aqui é somente poeira mesmo, então é poeira que se acumulou na espuma, né? Então ela evita, né, que essa poeira vá para dentro da máquina. Aqui você tem uma gradezinha só para evitar da espuma bater na paleta, e aqui você já tem o cooler de 120 milímetros nessa região. Eu vou desmontar essa tampa aqui agora, né, e vou mostrar para vocês como é que eu fiz internamente, que não basta só colocar essa grade. O segredo não está só nessa grade, o segredo está em toda uma parte estrutural,
né? Então, entrada, saída de ar, eu vou mostrar isso para vocês com detalhes. E vedação de entradas de ar falsa. Eu vou agora desmontar essa tampa aqui, eu vou retirar ela, tá? E vou mostrar para vocês como é o interno dessa máquina aqui que eu fiz e também o estado geral que se encontra essa máquina. Essa máquina já está, acredito eu, que há pelo menos 6 meses, né? Aliás, 6 meses não, até mais. Vou botar uns 8 meses mais ou menos que essa máquina se encontra sem desmontar, tá? Então eu vou abrir agora na frente de vocês e vou mostrar como é que ela se encontra depois de 8 meses com esse sistema que eu fiz. Vamos lá. Vou deixar aqui de lado. Ó, eu vou tirar vou movimentar um pouco a câmera, mas é porque eu vou tirar aqui o suporte, tá? Vamos lá. Olha, pessoal, até eu estou um pouco surpreso, viu? Mesmo a outra vez em que eu fiz alguma coisa, ela não estava tão limpa assim. Então, olha, depois de 8 meses, dá para ver que quase não tem poeira. Ó, dá para ver um pouquinho de poeira aqui na região preta. Ó, tem um pouco de poeira, mas é muito pouco. Ó, bem limpinha. Aqui está a placa, está um pouco empoeirada aqui nessa região, mas é uma poeira mínima. Ó. Nem justificaria abrir esse computador para fazer qualquer coisa agora. A poeira que está aqui é mínima. Então, funcionou direitinho, deu certo. Bom, vamos passar com detalhes agora como é que toda a sistemática, como é que é toda a mecânica de isolamento de sujeira e de poeira. Ó, dá para ver até o cooler aqui também. Pouquíssima poeira, bem pouca mesmo. Ó, bem pouca. Bom, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que ter em mente o seguinte: essa grade com a espuma que nós estamos colocando aqui, ela não é uma espuma muito fina, porque se for muito fina, você não tem a passagem de ar. Então você tem que ter um meio termo entre passagem de ar e bloqueio pela própria espuma, né? Pela própria estrutura. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Então a espuma é uma espuma relativamente grossa. Como é que eu vou explicar? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, vou botar aqui contra a luz. Ó, dá para ver que ela é um pouco translúcida. Ela é uma espuma um pouco mais grossa, tá? Ela não é uma espuma tão fina. Ó, deixa eu botar contra uma superfície branca. Aqui deu para ver legal. Ó, então, ó, pessoal, dá para ver que é uma espuma um pouco mais grossa. Ela parece até um feltro, né? Então o ideal é que a espuma seja assim. Para quê? Para que segure a poeira. E a própria poeira, conforme vai batendo aqui, ela vai também obstruindo a passagem de ar e fechando mais ainda o filtro. Por isso que isso aqui tem que ser limpo pelo menos de semana em semana. Uma vez por semana. Então tá. Voltando. Aqui nós temos a tampa do computador. O que nós temos que fazer para facilitar a entrada de ar aqui? Essa tampa, quem já conhece, sabe que ela não é aberta assim, ela tem furinhos, então ela é toda furada. O que você tem que fazer logo de cara? Primeiro, eu vou botar assim que vai dar para ver melhor. Ó, eu rasguei toda a chapa em volta aqui, na região do círculo dessa ventoinha. Eu rasguei e retirei a chapa que ficaria aqui. Por quê? Porque, queira ou não, mesmo uma chapa com furos, ela vai oferecer uma resistência de ar. E não é o caso, a gente tem que facilitar a entrada de ar o máximo possível. Então você rasga, tá, com uma serra e deixa somente a ventoinha e a própria grade daquele filtro aqui em cima. Esse é o primeiro ponto, é a primeira coisa que vocês têm que fazer para facilitar a entrada de ar. E a espuma e a grade, obviamente, vão fazer o filtro adequado com o mínimo de bloqueio de ar possível, tá?
Outra coisa, nós temos que ter em mente que o que? A gente tem que vedar qualquer entrada de ar falsa que tenha na máquina. Então todas as entradas de ar, ó, possíveis entradas de ar, elas estão com fitas, ó, para vedar. Aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas eu coloquei uma espuma aqui também, uma fita vedando. Ó, tudo aqui tem durex, ou aquela fita mesmo de embalar caixa, né? Mas todas as entradas de ar estão vedadas. Para quê? Para que somente essa aqui seja a entrada de ar principal. Todo o ar que tem que entrar na máquina tem que entrar por aqui, tá? Porque aqui você tem um filtro e toda a sujeira fica retida aqui. O que entrar aqui são partículas muito pequenas de sujeira que provavelmente passaram pelo filtro. E como eu mostrei para vocês, né, depois de 8 meses, ó, a poeira que tem aqui realmente é mínima. Mas qualquer máquina com 8 meses de uso já estaria pelo menos com um chumaço de sujeira imenso rodando aqui dentro da máquina. Então, vedem todas as entradas de ar. Agora vamos ao direcionamento do cooler, tá? Isso é muito importante, pessoal. Esse cooler aqui, como é a entrada de ar principal, ele vai estar sugando, jogando ar para dentro da máquina. O cooler do gabinete, esse daqui, ele não pode estar nesse sentido. Ele tem que estar neste sentido. Então o ar entraria por aqui por baixo e sairia aqui por cima. Outra coisa que vocês têm que ter em mente, né, é o cooler do processador. No caso aqui eu tenho um cooler triplo, isso aqui é um Ryzen 7. Depois eu vou fazer um vídeo sobre essa máquina, uma máquina fantástica. Quem está a fim de montar um computador, eu vou mostrar com mais detalhes esse computador. Talvez eu até faça logo depois desse vídeo, já faço o modelo demonstro o modelo da máquina, vocês vão gostar. Então vamos lá. Então você tem aqui 3 coolers, né? E qual é o principal esquema? Primeiro, se esse cooler está jogando ar para fora, você não pode fazer com que o direcionamento desse cooler seja neste sentido. Porque você vai ter o quê? Um lado puxando, o outro lado sugando. Você dificulta a saída de ar desse, dificulta a passagem de ar desse. Então todos eles têm que estar no mesmo sentido. Isso é muito importante, pessoal. Eu vejo o pessoal montando máquina, jogando gabinete cooler de qualquer jeito, e a máquina começa a aquecer e o pessoal não sabe por quê. É só um direcionamento de coolers, né? Então você tem o direcionamento, o fluxo jogando para cá, para trás do gabinete, e a saída do ar é ajudada por esta ventoinha. Outra coisa que é muito importante, o posicionamento da entrada de ar principal. Se nós olharmos aqui em sequência, quais são as regiões que mais aquecem em um computador? Primeiro, a placa de vídeo. Esse é o componente que mais aquece e é uma das coisas mais sensíveis na máquina. Em segundo vem o processador. No meu caso, né, porque esse processador aqui é um dissipador muito grande, muito eficiente, então dificilmente isso aqui chega acima de 70 graus, mas tem que usar muito processamento mesmo, só com benchmark para poder chegar a uma temperatura de 70 graus. E por último lugar, a fonte. Obviamente depende da fonte. Essa fonte aqui é uma de 750 watts, né, uma V-Force. Então, essa é uma fonte boa, tem uma qualidade boa, ela não aquece tanto assim, ela tem 80% de fidelidade, né, de eficiência. Então, ela não tem tanto aquecimento. Então, na ordem do meu gabinete, primeiro vem a placa, depois vem os processadores e por último vem o cooler. E se vocês olharem aqui, que não é coincidência, a entrada de ar está justamente na região da placa de vídeo. Isso foi intencional. Quando eu comprei esse gabinete, vocês podem ver que eu não sou um cara que gosta de gabinete gamer. Não gosto muito disso, pessoal. Eu prezo mais pela eficiência, né? Então eu procurei um gabinete simples e que atendesse a esse requisito que eu estava procurando, que é justamente o que a entrada de ar ser somente neste ponto, né? Na região que mais aquece aqui do meu sistema, e daqui ele vai refrigerando, vai entrando e refrigerando todo o sistema.
Quando eu ligo essa máquina e faço um benchmark, já fiz os dois juntos, benchmark do processador e do vídeo junto. E foi muito bacana porque a temperatura fica mais ou menos equivalente, a placa fica numa temperatura ótima, tem o mesmo sendo exigida 100% do seu processamento, e a CPU também, e a fonte eu já botei com termômetro de infravermelho aqui atrás, você não vê nenhum sacrifício de nenhum componente. Então esse computador ficou com uma arquitetura excelente em termos de resfriamento. Então é isso, pessoal, vocês têm que colocar o cooler logo na entrada do componente que mais aquece, aí vai depender do computador de vocês, se for o processador, que o cooler fique aqui em cima ou aqui do lado, caso a sua entrada seja lateral como é a minha. Se for placa de vídeo, procure uma entrada principal embaixo, tá? Dessa forma você tem um fluxo de ar do mais quente para o mais frio, bem homogêneo, e a temperatura fica bacana, fica bem refrigerado, né? Então você força a entrada por este lugar, e como está tudo vedado no computador, o ar só tem dois caminhos para sair, por aqui e por cima da fonte, já que o ar entra por aqui, é sugado por aqui e jogado para trás da fonte nessa região. Certo? Outra coisa que é importante também, a parte da frente. O pessoal esquece a parte da frente do computador. Nesse caso, o que eu fiz, pessoal? Eu coloquei um pano aqui, vocês vão ver aqui, o pessoal chamava de Perfex, né? Isso aí até entrega a idade. Mas é um pano antigo de limpeza de cozinha, simplesmente recortei e coloquei em toda a entrada aqui na frente. Não que o ar entre por aqui, na verdade o ar acaba até saindo por aqui, já que esse cooler tem uma vazão muito maior do que esses dois aqui juntos, né? Então você acaba tendo até um pouco de saída de ar por essa região. Mas eu coloquei aqui também por quê? Para evitar que entrasse ar por esta região. Eu pensei na época se eu ia vedar, né, com fita, como eu fiz aqui do outro lado, ou se eu ia colocar somente um pano. Eu optei pelo pano. E pelo que eu estou vendo aqui, realmente não houve, vou até olhar mais perto aqui, não houve uma entrada de ar importante por essa região, o que significa que eu não vou precisar mexer aqui nessa região. Aliás, da maneira que está essa máquina aqui, eu nem vou precisar mexer nela. Eu abri para ver o estado e aproveitar e fazer o vídeo para vocês e explicar como é que é esse sistema, né? Mas eu vejo aqui que a poeira está mínima ainda, não há necessidade de eu intervir ou dar uma jateada de ar, não tem essa necessidade, a poeira está muito, muito pouca. Provavelmente eu vou fazer uma manutenção nesse computador daqui aos próximos 6 meses. Quem sabe daqui aos outros 6 meses, né, eu me empolgo em fazer um vídeo para mostrar como ficou esse computador. Eu vou ver se eu faço isso, vou me encorajar para fazer isso na próxima. Tá? Então é isso, pessoal. Esse é o esquema, esse é o macete. Vocês viram aqui que deu certo, né? Ficou muito pouca poeira aqui nessa região. A máquina está muito limpinha para uma máquina que está 8 meses de uso, aí 8 meses ligada direto, 24 horas, e vocês podem ver que a sujeira que está aqui é mínima, a poeira é mínima, né? Nem justifica uma manutenção mais intensiva. Então é isso, pessoal. Isso é o que eu queria passar para vocês, tá? É um esquema muito bacana, não aquece os componentes, pelo contrário, você fazendo o direcionamento do fluxo de ar bacaninha, você não vai ter uma refrigeração pobre aqui, muito pelo contrário, ela fica até mais eficiente do que se ficasse tudo aberto, né? E você consegue diminuir bastante a frequência de manutenção da máquina, então vale muito a pena. Deu certo, já não é a primeira máquina que eu monto, já é a segunda máquina que eu monto nesse esquema, e as duas máquinas funcionaram de forma muito eficiente. Certo, pessoal? E de baixo custo, né? Não gastei com um gabinete maravilhoso, não, é um gabinete simples de um PC normal, né? Que só foi modificado para se adequar a essa necessidade. Certo, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo aí, né? E até a próxima, até uma próxima oportunidade.